Olá, eu sou a Patida Mauad, esse é o meu canal e hoje temos um convidado muito especial e eu quero que ele se apresente. O John me ajudou a realizar um sonho para o blog, que vai pro ar agora dia 18 e fomos na praia fazer um editorial de moda e eu quero que ele conte um pouco a experiência e meu sonho, né? Eu falei que eu tô na fase realizar sonhos. Que é o máximo, né? O máximo. É incrível, é maravilhoso e é aquilo, aquela máxima que a gente escuta desde criança, né? Acredite nos seus sonhos, que uma hora ele se realiza, sabe? Com certeza, gente. É incrível que a gente faz umas brincadeiras, né? E acha que... E eu acredito super nisso. Eu era louca para fazer um editorial de moda pro blog e aí convidei o John para fazer o style, sendo que eu gostaria que você contasse a sua experiência. Como foi? Conta um pouquinho como que a gente se conheceu. Gente, não tenho o que falar, porque essa pessoa aqui é absurda e me ensina muito. A primeira vez que eu a vi foi um choque, né? Não tem como a gente não tomar um choque com esse tanto de personalidade que a Patida tem. Eu trabalhava numa agência nos Jardins há um tempão atrás, lá pro ano de 2003. E essa pessoa entrou pela porta da agência que eu trabalhava, fazendo uma produção e falando um monte de coisa, já rolou um grude. E a partir desse grude a gente tá até hoje aqui, ó, tipo, já tem mais de 15 anos isso. Tem mais de 15 anos. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito e um carinho muito grande. E aí, a respeito do trabalho que ela queria desenvolver, desse styling que ela me convidou para fazer, eu não sou stylist, eu sou apenas uma pessoa que tem um olhar um pouco cuidadoso com as coisas e as pessoas à minha volta. E ela me convidou para transpor esse meu olhar nela. Obrigado pelo convite. Ah, imagina. Foi incrível. Eu acho essa coisa também de ser stylist. O John, você se relaciona com a turma da moda. Você tem um olhar tão sofisticado, você se veste super bem. Eu acho que isso é tão relativo. Você concorda? Não, é super natural, eu acho, né? Porque a gente percebe uma coisa, tipo, não tem uma forçação de barra, né? E tem uma outra coisa que eu acho interessante também da gente pensar, que é o seguinte, a gente dá muito valor à grife, ao peso da grife, ao tipo de grife, ao modelo daquela grife. Sim, algumas realmente têm um peso, é super importante para quem curte, para quem gosta. Mas tem uma outra coisa que vai na contramão disso. Eu acredito que o consumo está mudando. Eu sempre gostei muito de roupas de segunda mão, de brechó, e misturar isso com coisas de marca, sejam elas baratas ou não, ou uma marca cara, sabe? Eu acho que a gente tem que... Assim, o mercado de luxo tá mudando e também tá olhando para esse lugar que é super interessante. E foi até um pouco disso dentro do trabalho que a gente desenvolveu de styling pra Patida nesse momento novo dela, nesse blog que tem um cuidado e um olhar muito bacana para as pessoas que são grisalhas, que têm o cabelo branco, que às vezes esse mercado não olha com certo cuidado, e ela tem esse cuidado de mostrar que, olha, tudo bem eu ter meu cabelinho branco, eu já não sou tipo uma gatinha, mas continuo sendo uma gatona, tenho a minha personalidade, consumo moda, consumo uma série de coisas. Eu acho que assim, tipo, a gente vive um tempo que o mercado também precisa olhar para essas pessoas e do tipo, o que a gente tem de legal para poder oferecer para essas pessoas, o que essas pessoas estão consumindo, né? Do tipo, não é só porque eu sou uma pessoa de idade que eu tenho que me vestir como se fosse, sei lá, do tipo... Como se tivesse a idade. Como se tivesse a idade, ou tipo, sei lá, uma senhorinha com aquele cuidadinho, né? Não é isso, gente. E nunca vai ser isso, sabe? Tá? Nunca vai ser isso. A viagem é outra e ainda bem que a gente vai na contramão de tudo isso. E o que a gente tava conversando ainda há pouco, falando exatamente disso, assim, que eu fico tão feliz quando eu vou pra rua, quando eu vou pros eventos, quando eu vou pras palestras e vejo que a mulherada, que é uma onda muito forte que tá vindo, né, que com esse conceito, com essa quebra de conceito, na verdade. E legal você ser uma dessas referências para essa mulherada, isso é eu super fico muito importante. feliz de poder colaborar, assim. Outro dia me perguntaram, qual é o teu objetivo no blog? Eu quero inspirar mulheres, eu quero compartilhar as minhas experiências, eu quero fortalecer essa mulher que ainda tem medo. Eu tô vendo muitas mulheres
Eu tô com 61, mas eu tô vendo muitas mulheres na faixa dos 40 e 50 com medo. Com do medo de que vai. envelhecer. Nossa, Tem mas noção disso, gente? como é que Medo de vai ser? Isso é envelhecer. terrível. Não, Isso é sabe? terrível, não mesmo. E tem tanta vantagem se amadurecer e ficar mais velho. Mas enfim, não vamos mudar de assunto, não. Agora. Voltando. Como é o processo de criação? Então vamos lá. Pensei na locação, em princípio a praia, em princípio não, decidi definir que seria a praia. Convidei o Jun, um fotógrafo, que é o Brunel, que um trabalho da gente ficou incrível, assim, o resultado foi maravilhoso. Um olhar delicado, cuidadoso, gentil, muito, generoso. E foi eu tenho uma visto conexão você que a gente teve. E eu tô assim. te vendo nesse movimento também, né, Jun? Aí quando ele topou, aí a gente marcou uma reunião, né? E eu falei, qual foi o conceito? Conta, quando você começou a falar do conceito, que você tinha viajado para as fotos. Nesse convite que a Patida me fez, a gente veio trocar uma ideia, marcamos um café aqui na casa da Patida, e aí a gente começou a falar sobre um ensaio. Ela não tinha me falado nada ainda, qual a viagem que ela queria fazer pro ensaio e tal. Eu, nesse momento em que me encontro em respeito a todas as mulheres, né? Todas as mulheres, até as mulheres que estão inclusas, que são as mulheres que se sentem mulheres, né? Como diz a Simone de Beauvoir, né? A gente tem que... não se nasce mulher, se torna mulher. Isso é uma máxima que a gente tem que para todas, aliás. Todes, como agora a gente está incluindo todos esses grupos, né, de mulheres. Eu comentei para a Patida que eu queria fazer uma coisa, que eu olhava para ela como se fosse uma anciã, uma mulher que tá ali perto e se conectando com a natureza, que tinha uma coisa meio de bruxa, de feiticeira, de mãe, de Gaia. E aí a partir daí a gente deu um berro, porque ela disse pra mim que ela tinha feito um ensaio recente com umas amigas dela, na qual ela interpretou uma orixá que a gente tem um respeito e um carinho muito grande, que é Nanã. E que nem fui eu que a escolhi, foi ela que me escolheu. Um projeto incrível. Nanã me escolheu, assim. Um Nanã. projeto Marias Infinitos Particulares, que se Deus quiser ano que vem ele vai rodar aí o Brasil. Então, assim, do tipo, a partir desse momento a gente encaixou as nossas ideias e as nossas referências. Então foi um olhar do tipo, em respeito a essas mulheres que fazem tanto por todos nós, assim, né? A mulher é a que dá a luz, a mulher é a que cuida, que ensina a gente a caminhar, que pega na nossa mão quando a gente cai, né? A gente vem de dentro do ventre dela, né? A terra é feminina, tá tudo... É um culto ao feminino na qual a gente tem que ter muita devoção, respeito e carinho. E o styling foi pensado literalmente nisso, assim, em peças que transpusessem essa mulher nesse lugar que a gente escolheu, que foi essa locação maravilhosa, que não só a praia, tem uma parte verde que vocês vão ver em algumas fotos que a Patida vai postar no blog, fantástico, e também no Instagram dela, sigam, por favor, é fantástico, com as coisas naturais, né, que tem a ver com a terra, areia, mar, folhas, floresta, né? ancestralidade, o tempo todo, assim, a gente falava sobre isso, e o tempo todo com muito cuidado. Então as peças foram pensadas para dar movimento e trazer essa anciã, essa mulher que tá inserida naquele local, com umas histórias, assim, como se tivessem pessoas que fossem lá falar com aquela mulher, porque estavam precisando de uma cura. Ela oferecia essa cura para essas pessoas deixavam alguma coisa dela com essa mulher. Poderia ser um anel, um chale, um pano, né? Um pano. É isso, assim, essa mulher carrega esses objetos e esses presentes pelo fato dela literalmente ter dado para essas pessoas um caminho, uma iluminação. Ai, gente, foi tudo que é necessário nesses momentos que a gente tem vivido. E foi tão legal, assim, juntou. Quando ele começou a falar qual era o conceito, eu fiquei
tão emocionada, porque eu achei que eu tinha contado para ele desse projeto que eu tinha participado, fazendo stylist e como uma das personagens, como uma das convidadas, não é personagem, na verdade. E aí, quando ele falou, que ele começou a falar, eu fiquei tão emocionada que eu falei, gente, será que eu contei isso para ele? Eu tinha acabado de fazer esse trabalho, eu tinha o quê? 15, 20 dias. E foi maravilhoso. Ela não tinha me contado nada, mas... Na hora que ele falou, não contou, eu fiquei meio chocada. É a questão de percepção, de sentir, sabe? Eu acho que a gente tem que usar cada vez mais o nosso sexto sentido, a nossa intuição para as coisas, sejam no nosso trabalho, nas nossas relações. Se conectar tá aqui na tela do celular também, né? Onde a gente usa o nosso dedinho, ó. Mas o principal da conexão é isso daqui. Não, e na verdade, assim, eu fico pensando também, quando você tá no foco, eu tava num momento tão preocupada com o feminino, com o meu feminino, eu comentei isso com você, eu acho que quando você também se abre, né, as coisas, o universo começa a te mandar, assim, foi muito maluco, assim, na hora que você começou a falar, eu fiquei com essa sensação dias e falando, gente, que incrível isso, porque a gente atrai, o que a gente deseja, a gente atrai, isso é fato. Sim, né? Com certeza. E eu achei legal também que ele trouxe estilistas, né, assim, pessoas até que eu nem conhecia, né, esses 9 anos de ausência de São Paulo me deixou distante também de muita coisa. E tudo foi incrível, tudo casou, né? Vocês vão amar o resultado, aguardem em breve no blog da Batida e também no Instagram dela. Se encantem, olhem com cuidado, se inspirem, que o objetivo é bem isso. Porque o objetivo é esse, sabe? É se conectar deste modo. E também uma coisa, na hora que eu pensei nessa história, acho que tá na hora de ir pra praia, eu pensei como um presente para vocês, seguidoras, porque a praia transmite tanta energia boa, né? O mar tem uma... É muito importante a gente se conectar com a natureza. O máximo que a gente tiver de tempinho, assim, do tipo... Seja para você pegar uma toalhinha sua, uma canga, vai para uma praça, respira, fecha o olho, se inspira, tenta prestar atenção nos barulhos que estão à volta. Aliás, no barulho não, no som, né? No som ao redor, né? É quando a gente escuta um passarinho, um vento batendo numa folha. E isso estava o tempo todo conosco durante esse ensaio que a gente fez. Foi fantástico. E, na verdade, assim, para finalizar o ano com boa energia, sabe? Assim, a gente colocou todas as nossas melhores energias. Estavam todas ali. Muito incrível para vocês. Vocês vão ver e vão perceber. Presentinho de final de ano! Ó, então é isso. Sigam, bate o sininho, cola lá no nosso Instagram. Dê seu Instagram, John. O meu é @John com JH. John Elder com H também, @John Elder Nunes. A gente se vê lá. Pamauad, bate o sininho, sigam e até já. Um beijo, Beijo, obrigada, gente. até breve.